Ela já está entrando e já começa, tá? Deixa eu só achar ela aqui. Vou fixar ela aqui para você. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Perfeito, Lê. Maravilha. Eu iniciei aqui a gravação, tá? Porque depois eu vou disponibilizar para você, vou disponibilizar também para quem participou. Deixa eu só colocar você aqui de organizadora. Excelente. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas, tá? Hoje a gente tem participação especial de algumas pessoas aqui, convidados da Letícia também. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa, né? Dentro do nosso ecossistema. Pessoal, hoje, com especialidade, nós temos a Letícia Nonato, né? A Letícia Nonato, para quem não conhece, era conterrânea de alguns aqui, também do Mato Grosso, né, Lê? E é uma Sim. pessoa muito especial. Eu acho assim, dentre as que a gente trouxe, a gente foi só aumentando o peso. Agora eu falei que no final a gente deixou os principais. Né? A Letícia Nato, ela é franqueada da Wiser Educação. Além de ser franqueada, ela é líder, né, do time Disclosure e é mentora, né? É uma pessoa assim que foi formada também nessa mesma mentalidade. E é uma das pessoas que eu mais admiro dentro do projeto, né? Desde o início ali, quando eu entrei no projeto, quando eu participei dessa formação também, era uma pessoa que se destacava tanto na questão individual, tanto na questão de mentalidade. Tive a oportunidade, não sei se a Letícia vai lembrar, de fazer uma reunião com a sua equipe também, numa época que eu peguei em top 3 com o Flávio, foi super bacana, eu tenho até hoje gravado, e aprendi muito com ela, tanto na questão da liderança, quanto na questão da mentalidade. É uma pessoa que vocês conhecerem, vocês vão ver a postura que ela tem, né, a resiliência que ela tem, mas principalmente ela é uma pessoa muito guerreira, né? Ela vai para cima mesmo, ela sabe o que quer. Então, Letícia, para a gente é um privilégio, tá? Eu agradeço muito, eu sei o quanto o seu tempo ele é corrido. Você está aqui conosco é um privilégio, tá? Então, eu já vou passar aqui a palavra para você, para não estender muito. Fique à vontade, eu tenho mais clara certeza que vai ser bem proveitoso essa reunião também com você, tá bom? Obrigada, Bruce. Você também é um querido, né? Uma pessoa que esteve aí caminhando com a gente em um tempo. Eu sou muito grata por todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, porque elas também nos formam, né? Elas nos lapidam de alguma forma. Então, aproveitem toda essa formação, inclusive, que vocês estão tendo o privilégio, né, de ter pessoas aqui que podem aumentar a tua régua também, viu? Então, muito prazer, pessoal, em conhecer todos vocês. Eu sou Letícia Nonato, né? O Bruce já introduziu aí um pouquinho. Na verdade, eu sou engenheira de formação. Eu me formei na UFMT, né? Para quem é aí do Mato Grosso, na Federal de lá. E eu estive num concurso público por 4 anos, né? Eu estava num concurso público até que eu fiz essa transição de carreira, né? Eu saí do meu concurso para empreender. Então, hoje eu sou uma franqueada aí da rede, né? Da Wiser. E eu acredito que todo mundo tem esse ponto de inflexão alguma vez, né, na sua vida. E isso tem muito a ver também com a mentalidade que você vai tendo ao longo da sua jornada, né? Que você vai se transformando, vai tendo contato com novas referências. Hoje a gente está aqui, inclusive, para falar sobre isso, né? Sobre mentalidade. E quando eu fiz essa transição, mais do que coragem, né? Que todo mundo fala, nossa, mas como você teve coragem de sair de um concurso e tudo mais, é a primeira coisa, né? Que as pessoas falam. E aí, parando para pensar, eu enxergo hoje que antes de coragem tem um precursor, tem a visão. Eu tive a visão de onde eu poderia chegar, né? O que eu poderia ter, o que eu poderia conquistar. E visão, eu sempre digo que é você enxergar uma floresta dentro de uma semente. Isso é visão. Todas as coisas vêm por consequência, né? A coragem vai criando corpo, quanto maior a sua visão, menos coragem você precisa para tomar certas decisões, né? Então a minha vida foi muito pautada nisso. E inclusive em coragem. Eu acho que quem tem coragem tem tudo, conquista o mundo. O mundo realmente é dos corajosos. Você pode ser uma excelente pessoa, um ótimo profissional,
mas em algum momento você vai precisar dar a volta por cima, você vai precisar de coragem, você vai precisar dar um all-in para alcançar patamares que você nunca imaginaria, né? E foi isso que eu fiz. Além de ter muita ambição, né? Eu acho que a ambição de cada um, pessoal, faz a diferença. O quão longe você quer ir na sua carreira, nos seus negócios, na sua vida. O quão longe está sempre ligado o quanto que você não quer tolerar algumas coisas na sua vida. O seu contexto, a sua realidade. O Flávio, por exemplo, ele odiava andar de ônibus, né? Ele gastava 5 horas ali do dia da vida dele dentro de um ônibus. E ele sabia que ele não queria aquilo. A partir do momento lá que teve um estopim, que ele entrou no ônibus e falou, nunca mais vou entrar dentro de um. E ele nunca mais entrou. Agora é jatinho, né? Agora são carros, massas ali que ele tem, agora são outras coisas. Porque um dia ele fez aquele compromisso com ele mesmo. E da mesma forma, eu também não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Viver sem liberdade, a partir do momento que eu tive esse contato. Viver sem essa ambiência próspera, sabe? Sem pessoas extraordinárias. Era isso que eu queria. E aí, pessoal, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre mentalidade, essa mentalidade que a gente construiu para chegar onde a gente chegou, no sucesso que a gente alcançou e ainda tem muito mais pela frente, muito mais. E eu acho que o que embasa uma mentalidade poderosa e de sucesso é uma coisa. E é sobre isso que eu vou falar aqui um pouquinho hoje com vocês. É sobre ser protagonista. Protagonistas. Protagonistas vencem o jogo que quiser. Pode mudar o jogo, pode mudar o tabuleiro, pode mudar a mesa, pode mudar as pessoas, pode mudar o time. O protagonista manda ver. O protagonista usa o padrão mental dele para ser aplicado em qualquer lugar que ele estiver, em qualquer serviço que ele tiver que fazer, em qualquer desafio que ele tiver que enfrentar. Então, como que a gente constrói esse protagonismo? Tem alguns pontos principais, se você parar para pensar. O número 1, protagonistas não são vítimas. Têm autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas consequências das escolhas que eu fiz. Afinal de contas, né? Ou você tem desculpas ou você tem resultados. Não tem como ter os dois. Você está de algum lado desse muro aí. Porque muitas vezes a gente se conta histórias, né? Para não fazer o que tem que ser feito, ou a gente procrastina, e aí o resultado não vem, mas na verdade você só está ocupando o lugar errado. Protagonistas não são vítimas, viu, gente? E, ó, vou te falar uma coisa muito legal que eu vi esses dias, que fala sobre as 4 leis do espelho, tá? Que diz o seguinte, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês, que é para a vida, tá? Tudo que você enxerga, pense num espelho, não é o nosso reflexo? Essas 4 leis do espelho diz o seguinte, tudo que você enxerga de belo no outro, na verdade, está em você. Você só consegue enxergar porque está dentro de você. Isso é muito poderoso. Então, se você tem essa capacidade de elogiar, de falar bem, significa que você tem essa capacidade com você mesmo. Agora, quando, por exemplo, não bate no teu ego, quando entra por um ouvido e sai, sabe aquela pessoa que a gente tem no nosso meio, sabe? Que às vezes critica, que fala e que vem como aquele monstrinho, aquela coisinha e vai contaminando e tudo mais. Mas entra por um ouvido e sai pelo outro, quando não bate no seu ego, quando não tem coerência, sabe? Isso diz muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Isso é problema dela. Ela vê isso nela. Só que ela está transbordando a visão de si mesma nos outros, tá? Agora, quando a pessoa, o teu líder, a pessoa que está à sua frente, fala aquela coisinha que bate no seu ego,
bate na sua crença, sabe? Entala assim a garganta, parece que a pessoa mexeu ali no seu machucado, aí é sobre você. Se alguém te falou algo e doeu, é sobre você. Tá? Quando nós estamos falando do outro, muitas vezes a gente critica no outro que está dentro da gente. Começa a refletir muito nisso, porque isso também molda a tua mentalidade. O espelho, o que, que você deixa passar? O que, que você deixa se inserir? Vocês sabiam, o Augusto Cury, ele disse isso, eu nunca mais esqueci. Quando eu estava no início da minha carreira aqui na Wiser, eu nunca mais esqueci. Ele falou que você só tem 5 segundos. Gente, ele é um psiquiatra renomadíssimo. Você só tem 5 segundos para absorver ou eliminar o que acabou de acontecer com você. Caso contrário, se você ficar lamuriando, lamentando, ai, mais um não, mais uma entrevista que não deu certo, mais um cliente que rejeitou, mais isso, mais aquilo, e você ficar lamentando aquilo por mais de 5 segundos, grava na sua mente, no seu inconsciente. E aquilo, ao invés de você ter históricos de sucesso para usar em outras etapas da sua vida, você tem lamentações, você tem gravações de não sucessos, de fracassos, de pessoas que entraram na sua cabeça, aí aquilo vai crescendo dentro de você. Quem você está alimentando mais, bem ou mal? Sabe, as críticas, as contaminações ou os incentivos, ou o que o seu líder te fala? Outro ponto, protagonistas não vivem na coletividade. Gente, o Flávio, acredito que vocês conheçam o Flávio Augusto, né? O Flávio, hoje, ele é um cara surreal, sensacional, a história dele é fantástica, através da história dele, que eu estou aqui hoje, inclusive, né, pelo livro Ponto de Inflexão, deu várias reviravoltas aí na minha vida, várias decisões que eu tomei, e o Flávio chegou num dia para mim e me mandou por mensagem, né, quero te ver no top 3. Eu fui lá e honrei, e apesar de algum tempo, né, sem estar lá, eu fui e fiz, porque tá tudo gravado aqui, ó. Eu só preciso de 3 coisas que eu digo que são os 3 pilares do sucesso, tá? É um coração ensinável, o primeiro de todos. O que quando o Flávio falou aquilo para mim, eu ativei? Esses 3 pontos. Um coração ensinável, eu confio na minha liderança, eu acredito em tudo que a gente construiu até aqui, eu honro a minha liderança e eu vou para cima. Eu já sei, eu sou uma boa liderada, porque para você ser um grande líder, você precisa ser antes uma boa liderada, tá? E aquilo foi o primeiro ponto que acendeu a chama. O segundo, coragem, que eu falei para vocês. Sem coragem, sem exposição, eu fui lá e falei para a rede inteira, para a empresa inteira, e nem tinha começado a semana comercial ainda, eu falei, semana que vem eu estarei em top 3. Coragem. Exposição, falando para todo mundo, e agora? Vou cumprir, sem nem saber como seria. E naquela semana, inclusive, eu tive um acidente de carro, deu PT no meu carro, e não teve desculpa nenhuma. Não teve, ai, meu Deus, tá doendo, ou não dá. Cara, eu tenho que fazer. Eu me comprometi com o cara. E eu perdi um dia inteiro de trabalho por conta desse acidente. Mas eu continuei. Porque o mal das pessoas está em falhar nos 3 Cs, né? Tem muitos que começam, poucos continuam, muito menos concluem. Vocês têm que começar, continuar e concluir. Tá? Então, eu tive coragem, eu tive um coração ensinável e eu tive prática, execução. Esse mundo é desfazedor, gente, realmente. Então, tanto a prática de ser prático em mentalidade, não vou ficar pensando porque faz muito tempo que eu tô sem, blá, blá, blá. É só chegar e fazer. E tanto a prática também de executar, de ter uma estatística no nosso trabalho, vocês também devem ter. De ter números de referência, números do sucesso, que eu, aplicando aquele volume, aquele trabalho, trabalhando de tal hora, eu vou conseguir, não tem meio termo.
Não tem o que vai atrapalhar, entende? E aí, nisso, o Flávio falou, eu fiquei lá, né, Flávio, muito mais do que o top 3 está aqui, ó, top 1. Fiquei no top 1, aí o Flávio fez uma ligação para mim, e aí a gente conversou por 1 hora. 1 hora eu conversando com o Flávio Augusto da Silva no telefone. E aí vem esse ponto que ele falou comigo, e eu vou falar para vocês aqui agora, nesta ligação, que é esse segundo ponto. Protagonistas não vivem na coletividade, tá? O que o Flávio me disse, gente? Muitas vezes, a sua lógica, ela tá coletiva. Só que é o seguinte, o sucesso, ele não é coletivo, ele é individual. É individual. Quando você coletiva, você absorve a mediocridade da coletividade. Ou você absorve a motivação da coletividade. Ah, se a minha empresa está no auge, eu vou absorver e vou estar no auge. Mas se a minha empresa está em baixa, ou se o meu coleguinha está em baixa, eu vou absorver e ficar também. Não, não, não. E ele disse, se eu não tivesse a minha percepção individual, eu teria caminhado com a maioria, porque a maioria sempre fracassa. A maioria fracassa, gente. A maioria dos jogadores de futebol não são bons. É a minoria dá certo. A minoria vence. A minoria tem uma mentalidade de sucesso. O sucesso, veja bem, o sucesso é você romper com a coletividade. Com a coletividade, alguém que quebrou a estatística. Porque a maioria vai fracassar mesmo. Tá? Então, é o seguinte, tem que ser suficiente só essa filosofia do individual, porque se não for, você vai sempre fracassar. O sucesso é feito por aquele grupo que não segue a estatística, simples assim. O padrão mental faz com que quebre essa estatística. Foi isso que aconteceu comigo. Ele falou, Letícia, foi isso que aconteceu com você. Você rompeu com a estatística. Você saiu do concurso público, você comprou aquela visão. Você não sobreviveu só com um alpiste na gaiola. Você enxergou que voar não era uma doença. Que voar era bom, era liberdade. Era sair do padrão, era sair daquele contexto. Então, primeiro de tudo, sai da coletividade. Se segura na direção da liderança, que foi o que ele falou para mim, se segura na minha direção. Toda semana, todos os dias, vocês têm treinamentos, contatos. Se desvencilha de qualquer pessoa que não está produzindo. Aqueles que não chegaram onde você quer chegar estão falando, se desvencilha. Só se permita falar com quem está a mais que você, no sentido de trocar realmente ideia. Se você quer estar entre os tubarões, não sangre, né? E as pessoas, elas se sentem mais seguras, gente, em determinados contextos, em determinadas situações. Mas isso não passa de sentimentos. Qual que é o segredo do Flávio e de todas as pessoas de mentalidade de sucesso? Não se apegam a emoções, a sentimentos. Se apegam a princípios. O Flávio está onde ele está hoje, porque o tempo todo ele foi liderado por princípios, não por sentimentos. Em conversa de escravo, você não vai libertar ninguém. Né? Então, é decisão. E isso foi muito bacana que ele falou, né? Que ele indicou, inclusive, um filme, esqueci o nome, mas que falava justamente sobre isso, né? Sim, eu libertei milhares de escravos. Mas se eles se tocassem que eles não eram escravos, eu libertaria muito mais. Escravo, gente, não liberta escravo. Agora, pessoas libertas, mentalidades vencedoras, elas libertam. E outra coisa muito bacana que ele me falou nessa conversa, o seu perfil, você que decide. Falei, Flávio, qual você acha que é o meu perfil? Pensa aí, qual que é o seu perfil?
Às vezes você fica matutando, né? Será que é isso mesmo? Onde eu poderia estar? Qual perfil eu poderia ter? Mas o perfil, gente, deixa eu te contar um segredo, é uma decisão. O seu perfil, você que decide. Você que decide, tá? Bom, isso foi um marco muito grande na minha vida do Flávio. E foi quando ele me disse assim: você sozinha faz a Wiser, você sozinho faz a empresa que você está, você sozinho faz qualquer coisa. Mas juntos nós somos mais fortes. A Letícia faz a WSP, basta uma única pessoa. Mas se a gente precisar, eu e você, vender picolé na praia, a gente vai ter sucesso. Porque a gente tem isso aqui, ó. Sensacional, gente. Quando você descobre isso, quando você enxerga isso, né? Porque muitas pessoas já devem ter te falado isso. Mas você enxergar é outro passo da sua história. Tá? Outro ponto. Protagonistas são vencedores. Vocês já pararam para pensar que essa palavra vencedor é vencem dores? São vencedores. Vencedores vencem dores, desafios, dificuldades, passam por problemas mesmo, mas isso molda a pessoa, forja no fogo, assim como o ouro. Eu vi, inclusive, uma historinha bem, sabe, de carrossel, assim, no Instagram, de uma mariposa, que o cara foi lá, viu que ela estava, assim, dentro do casulo, né, e com dificuldade e tal, ele foi lá, quebrou o casulo para ela se libertar. Só que, pelo contrário, o que aconteceu? Morreu. Porque parece que ela precisa, a água, sabe, precisa transitar, assim, no corpo dela. Quando apertou ali, quando ela sai do casulo, o que acontece? Esvazia, assim, da água no corpo, ela consegue voar. Só que quando ele libertou ela antes da hora, ela morreu. Ou seja, você precisa passar pelo processo. O processo é natural, a dificuldade é natural. Protagonistas, é natural isso acontecer. E eu nunca esqueço uma história, inclusive, do Bernardinho, que ele estava contando, eu amo seguir o Bernardinho, viu? Aquele técnico, né, de vôlei, ele tem uma mentalidade surreal também, é um cara fantástico. E ele disse o seguinte, no dia de uma competição deles lá importante, a quadra estava fechada, eles não conseguiram treinar. No dia mais importante do campeonato. O que eles fizeram? Foram para o estacionamento e treinaram lá. Por quê? Preparação. Você precisa se sentir preparado. A chave para o sucesso é a autoconfiança. Mas e a chave para a autoconfiança? É a preparação. Quando você se prepara, quando você está no campo de batalha, tudo isso te enriquece, te dá mais autoconfiança. E essa autoconfiança te leva ao seu sucesso. Eu quero, Bruce, pode passar aquele vídeo do Flávio, por favor? Vocês vão conhecer aí o Flávio quando ele tinha 25 anos de idade. Olha a mentalidade dele, o que ele falava naquela época. Esse vídeo é muito legal. O Flávio mandou no nosso grupo lá de franqueados, e ele também compartilhou no Instagram. Acho que não tá sem áudio, vocês estão ouvindo? Será que tem que compartilhar com áudio? Tem que abrir em outra aba, Bruce. Abrir em outra aba e aí compartilhar com áudio. Só um segundo, pessoal. Não Tá, tranquilo. E nesse vídeo, pessoal, ó, vou só ler o que o Flávio escreveu, tá? Nesse vídeo aí
que ele mandou pra gente. Vídeo de 1997, 20 anos de idade, eu tinha 25 anos. A Wise Up, que é a escola de inglês, né, tinha umas 12 escolas próprias e faturávamos algumas dezenas de milhões. Não existiam as redes sociais. Foi com essa mentalidade e convicção que essa empresa foi construída. A matrícula é muito poderosa. Vendas é muito poderoso para quem realmente está decidido a mudar de vida. Não está compartilhando o áudio, né? Eu mostro aqui, ó. Será que vocês estão ouvindo? Dentro de você, vocês ouvem bem? De que você tá eu mostro aqui, Bruce. Me deixa no destaque. Estou no destaque? Vamos lá, ó, prestem atenção. Dentro de você, aquela certeza de que você está lutando por uma coisa que vale a pena, que é o teu sucesso, o teu crescimento. Olha, nada nesse mundo pode mudar o meu desejo e a minha certeza de que eu vou crescer. Inclusive porque eu cresci até hoje. E nada nesse mundo vai me convencer de que eu não sou capaz de vencer qualquer barreira que se apresente na minha frente. Nada nesse mundo. Nada, nem ninguém é possível e é capaz de me convencer de que na hora que eu quero, eu bato na mesa, ó, e mudo qualquer situação. Mudo qualquer situação e pego para acontecer. E que vocês decidirem vai ser concretizado. Onde todo mundo tem a ganhar. Você não quer ter teu espaço? Você não quer ter tua chance de crescer? Ou você lutou a troco de nada, até hoje? Você nadou para morrer na praia? Você deu para perceber que a capacidade que eles têm de você, na hora que quer decidir, as coisas vão começar a acontecer de uma maneira impressionante. E já vi isso acontecendo muitas vezes. Olha só que poderoso, né? Mentalidade de um jovem de 25 anos. Nada vai me convencer de que quando eu quiser, eu bato nessa mesa e eu vou lá e vou faço. Sensacional, né? Penúltima coisa, gente, que eu gosto sempre de falar em 5 pontos, né, do protagonismo. A penúltima é que protagonistas mantêm um software de fábrica. O que é esse software? Vocês já pararam para pensar que uma criança, ela é totalmente, assim, livre, liberta de crenças limitantes? Ela não tem medo. Ela vai lá e bota o dedo na tomada mesmo. Ela vai lá, o pai briga. E ela faz o quê? De novo. E ela faz de novo. E ela erra, mas ela faz de novo. Ela tenta de novo. E aí a gente cresce. A gente perde aquela teimosia. Sabe qual que é a teimosia do adulto? É a persistência. Cadê a sua teimosia de criança? Cadê a sua persistência? No seu projeto, na sua meta, nos seus resultados, no seu crescimento profissional, na sua vida pessoal. A gente tem que instalar esse software de fábrica, gente. É uma programação mental de ser criança, de ser leve como uma criança, de aproveitar o processo, de desfrutar do processo antes do prêmio. O prêmio só vai ser surreal e fantástico se você aprender a desfrutar da jornada. Nunca se esqueçam disso, protagonistas, eles mantêm a vida assim leve. A primeira pergunta que eu fiz para o Flávio Augusto da Silva foi: Flávio, aqui parece aquelas ondas, sabe, que mal te arrebatou ali para a praia, sabe, deu um cachalote, você se revirou toda, aí vem outra, vem uma nova, e parece que, né, tá sempre ali. Aí ele falou: tá ruim, né, mas vai piorar. Vai piorar até você aprender a se divertir, ao invés de se preocupar, ao invés de ficar ansioso. Então, o segredo, gente, está na diversão, sim. É simples, mas está no desfrutar, está na diversão enquanto você não chega lá, porque senão vai ser maçante, senão vai ser pesado, senão vai ser chato. Senão você vai começar a se contar histórias. Entende? E o último ponto de uma mentalidade de sucesso, de um protagonista. Protagonistas se posicionam, sabem o seu lugar no mundo. São corajosos, eles se posicionam na ligação com o cliente, numa entrevista com o cliente e na vida. No lado pessoal e no profissional. Porque, afinal de contas, eu digo muito isso. Ou você se posiciona, ou você é posicionado. Posicionado pela vida, pelo seu cliente, pelo
pela sua liderança, pelo seu futuro, pela sociedade. Então, escolha sempre se posicionar. Saia daqui já decidido sobre o seu lugar no mundo, seu lugar na empresa. E que nada nem ninguém mude isso. Posicionamento, gente, nada mais é qual posição que você ocupa na mente de outra pessoa. Qual a imagem que você passa? Postura, comunicação, desenvolvimento, oratória, gestos. E não só aqui, que é a primeira imagem que chega. Isso aqui é uma capa. Mas e o que está aqui dentro? Isso que entra na frequência das pessoas. Isso que faz com que você lidere. Isso que faz com que você impacte. Impactar vidas. Essa é a nossa missão. Ser farol na vida das pessoas. Inclusive, o Flávio, depois dessa conversa, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele me mandou essa foto exclusiva só para me lembrar. Aqui, ó. Tá vendo? Depois da nossa conversa, que de 1 hora, ó, ele me mandou essa foto do farol. Opa, aqui, ó. E eu tenho aqui ela no meu descanso de tela. Para me lembrar. O mesmo descanso de tela, fundo de tela do Flávio. Ele me ensinou muita coisa, sou muito grata, e eu tenho o privilégio de ser uma das únicas 22 pessoas formadas diretamente pelo Flávio Augusto. Time, resultado, ambiência. Gente, é surreal. Ele desceu da estratosfera do patamar dele para formar executivos, formar pessoas diretamente, mano a mano. E agora ele voltou para a estratosfera. Eu tive esse privilégio. Certo? Então, gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês é isso. Eu quero, inclusive, abrir também, quem quiser perguntar alguma coisa, falar, né, que eu gosto muito de ouvir também, né, eu só falei aqui, então, quem tiver alguma pergunta, quem quiser falar sobre algo para eu também responder, para eu ajudar vocês de alguma forma, pode perguntar, tá? E não se esqueçam de serem protagonistas das próprias vidas de vocês. Ninguém deve ocupar esse lugar, viu? Isso, inclusive, quanto ao cliente, você ser protagonista nesse momento de condução, de entrevista, de falar com a pessoa, sabe, de atender alguém. Afinal, isso é muito poderoso, é o lema da nossa equipe. O cliente quer o que você quer. Gente, se vocês entenderem isso, o cliente quer o que você quer. Você vai induzir as pessoas a desejar aquilo. Você vai trazer ela ao nível de consciência que você precisa no seu produto, no seu serviço. Você vai conduzir ela a querer o que você quer, através de perguntas boas. Perguntas que vão levar ela àquilo. Então, tem várias estratégias, várias coisas aí que a gente pode abraçar e ser melhores, tá? Com certeza vocês vão ser também, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, aproveitem aí, tá? A inteligência, a expertise que ela tem. Se alguém tiver alguma dúvida aí, até uma dúvida, de repente, de como ela venceu algo, superou algo, fiquem à vontade, tá? Aproveitem muito bem esse tempo. Levantem a mão aí, faz por ordem, tá? Os líderes aí, fiquem à vontade. Temos líderes aqui também? Que ótimo. Obrigada, Alessandra. Muito bom estar aqui com vocês também, viu? Então, ninguém tem pergunta? Vocês entenderam aqui as questões da mentalidade, do protagonismo? Vocês querem, pode falar de outra coisa também, tá, gente? O que vocês quiserem. Profissional, pessoal, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, alguma dificuldade, desafios, de repente, que vocês estão tendo, né? Que muito do que a gente enfrentou hoje, nada mais é, as respostas que a gente dá, o que a gente compartilha, nada mais é de tudo que a gente viveu, né? De tudo que a gente conquistou até chegar aqui. Então, a gente só transborda mesmo na vida de outras pessoas, né? Pode falar, William. Com vontade. Oi, Letícia, tudo bem? Muito bom dia. Tudo bom, Letícia, bom dia. nesse trajeto, nessa trajetória que você teve aí também, eu acredito que você deve ter ido bastante também em questão presencial também, não foi? Em relação à venda presencial em si, ou era mais sempre foi mais na parte online mesmo?
sempre foi muito mais online, né, por ligações, mas eu já fiz presencial, principalmente quando eu estou viajando, né, e eu faço também. E como que você vence o presencial, assim? Eu vejo assim, eu comecei agora a ir para o presencial em si, e eu sinto algumas dificuldades, às vezes, de chegar no comércio, né? Uma maneira certa de abordar. O que você poderia contribuir comigo em Uhum. relação a isso? Então, ontem mesmo e antes de ontem, nós estivemos no evento da Trinca, né, com Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel Jota, e também tivemos uma conferência de vendas específica, né, para vendedores, e a gente esteve no stand da WiseUp, que é o curso de inglês que nós vendemos, né, online. Tem as escolas presenciais e tem também o online, o formato online. Então, como é que a gente fez, gente? Qual que é a chave de qualquer abordagem? É a conexão com as pessoas, não é? Então, ali, quando a gente estava presencialmente com a galera, um monte de gente chegando para o evento, 4.000 pessoas. Para vocês terem ideia, as pessoas na fila ali, fazendo, comprando algum material deles, né, conteúdo ou curso, enfim. A gente abordava essas pessoas. Oi, tudo bem? Eu sou a Letícia, eu sou uma franqueada aqui da rede, da WiseUp. Como é que está o seu inglês? Você tem vontade de fazer o inglês? Você já fez alguma vez? Então, eu puxo ali uma conversa, sabe, William? Aí você puxa para o lado do teu produto. Dependendo de onde você for, por exemplo, vocês podem aproveitar, pessoal, quando é presencial, eventos do seu nicho, do seu ramo, das suas vendas, do seu produto, do seu serviço, para você estar ali e falar sobre isso, já puxar o gancho. Isso é networking, né? Isso é meios que você consegue contatos, referidos, pessoas. E através deles você faz a sua roda girar. Com certeza eles conhecem pessoas da mesma área. Então, é uma abordagem bem simples, viu, William? De se conectar primeiro ali com a pessoa. Era simples assim. Ah, tem interesse legal, me passa o seu contato. E aí eu faço por ligação, porque ali no momento é mais corrido, a pessoa está mais dispersa, né? Tem coisas acontecendo ao redor. Então, não é um ambiente propício, né, naquele momento, digamos assim, para isso. Mas tem momentos que são. Então, depende muito de onde você vai. Por exemplo, nas minhas viagens, eu não perdi a venda, né? Eu estava lá num cruzeiro em fevereiro, no meu aniversário, e aí eu conversando, sentava à mesa com algumas pessoas do café da manhã, começava a conversar, né? E aí, o que você faz e tal? Aí vem a pergunta: com quem você trabalha? Já é um gancho. Quando você está ali conversando numa boa com a pessoa, tem essa pergunta, não surge? Com o que você trabalha? Ah, então, eu trabalho com escolas de inglês. Tem curso online, já dou uma palhinha ali, bem bacana, né? Que você consegue estudar qualquer dia, a hora que estiver disponível, num valor bem acessível, é um curso vitalício, você tem para o resto da tua vida. A gente tem mais de 300 mil alunos. É bem bacana. Como é que está o seu inglês? Você já fez alguma vez? Vou puxando um papo sentindo. Ao invés de eu ser formal, ligar para a pessoa e me apresentar, ela já está me conhecendo ali. Eu já estou me conectando com ela, né? Então eu vou embalando ali, eu vou no embalo, tá? Então depende do lugar que você está, mas tudo começa pela conexão. E o que eu falei aqui para vocês, o cliente quer o que você quer. Você vai induzindo ele em insights que às vezes ele nem tinha, em desejos que ele nem pensava antes. Ah, eu penso no inglês pro lado profissional e pessoal, fulano. Você já viajou alguma vez? Você já passou perrengue no exterior? Como é que foi? Como é que você faz quando você precisa? E os conteúdos internacionais, área da saúde, tem vários artigos científicos, várias coisas que você pode aprender. Então, eu vou puxando os dois lados, sabe? Às vezes a pessoa foca só no profissional, eu puxo para o pessoal. Se ela foca só no pessoal, eu quero para viajar, eu puxo para o profissional. E com o que você trabalha? Você já parou para pensar que os melhores conteúdos para você se aperfeiçoar são em inglês? Então, eu vou trazendo à luz o que estava nas sombras, entendeu? Basicamente isso. Perfeito, Letícia. Obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Cadê vocês, né? As câmeras aí fechadas, é bom ver vocês. Aline, Alexandre, Michele, Larissa, Vanderleia, Carmen. Estão ok, pessoal? Quem quiser pode perguntar. Carmen, pode falar, Carmen. Oi, Lê, tudo bem? Oi, tudo bom? Você poderia falar mais sobre o cliente, quer o que você quer e a venda está dentro de você? Uhum. Então, gente, esse é um lema, né, que eu tenho aqui
na minha equipe, porque eu fui descobrindo isso fazendo, né? Praticando. E aí você percebe que em qualquer etapa da sua venda, você pode conduzir a pessoa a isso. Por, primeiro de tudo, posicionamento. Né? Sabe quando a pessoa atropela você e quer saber mais informações e tal? Calma, fulano. Já vou te explicar, pode ficar tranquilo, tá? Então, e eu sigo o jogo? Ou seja, o cliente quer o que você quer, você está conduzindo, você está no comando. Além de tudo isso que eu falei para vocês, das perguntas certas, né, para conduzir ele a ter esse nível, trazer o nível de consciência dele, tem o posicionamento. Lá no fechamento, às vezes a pessoa, né, posso verificar depois, ou falar com alguém, ou algo assim, não é? Procrastinar e tudo mais. Então, fulano, como a gente combinou, né, porque a gente tem essa etapa aqui no nosso processo de vendas, como a gente combinou, realmente é uma oportunidade para esse momento, viu? Até por isso, eu te perguntei se seria para esse momento, a não ser que você não foi sincero comigo. Ainda jogo uma indireta para a pessoa que talvez ela, opa, estava mentindo, estava omitindo, sou um curioso aqui e tal, entendeu? Então é com jeitinho, sabe? Ó, tem uma coisa muito simples. Quando eu trago a pessoa ali para venda, né, que eu vou falar para ela, tem duas formas de fazer aqui o teu cadastro. Tem como você fazer por aí, ou eu posso fazer por aqui e te entrego o login direto. O que você prefere? Eu dou a escolha para a pessoa, certo? Mas o que ela não sabe é que, inconscientemente, nós tendemos a escolher a última opção. A última opção falada, que foi o quê? Ou você quer que eu faça por aqui, já deixo tudo mastigadinho e te entrego o login direto. A pessoa tende a escolher a última opção que a gente fala. Você quer por Pix? Ou vai ser por Pix ou por cartão de crédito? De repente, né? Então, são várias coisinhas, sabe? Que eu estou induzindo a pessoa sem ela saber. Ou seja, o cliente quer o que você quer. Ele pensa que ele está escolhendo. Mas, na verdade, tem uma inconsciência ali por trás, tá? Esse é um dos exemplos. Posicionamento, por exemplo, no próprio acrônimo Closer, né? Que é o nome da minha equipe, eu gosto de destrinchar, né? Por exemplo, o C ali tem muita coisa. Tem comunicação, por exemplo. A sua comunicação tem conexão. A sua conexão com o cliente faz com que ele queira aquilo que você está querendo. Cara, eu quero que você faça o inglês. Eu quero que você compre esse produto. Eu quero que você contrate esse serviço. Como? Encantando. Encantamento do cliente. A experiência do cliente, closer. Tem o E, não tem? O E é de experiência do cliente. Tem o L, que é o lifetime value, né? O tempo que o seu cliente permanece ali com você, de repente na tua esteira de produtos, né? De repente num upsell, na assinatura, em bonificações. No nosso, por exemplo, tem como colocar mais alguém para estudar junto, tem as aulas de conversação, o O de oratória. Tem o S de storytelling no closer, né? Tudo isso é ser um closer, é ser um especialista de vendas. Closer significa isso, especialista no fechamento, um vendedor profissional. O S, storytelling. Gente, storytelling vende. Storytelling é a história que você tem ali contando com a pessoa, ela se conecta com você. Antes de comprar o teu produto ou serviço, ela compra você. Ela compra o quanto que você é legal, o quanto que você está atendendo bem, o quanto que você é bem posicionado. Às vezes, vendedor bonzinho não vende. As pessoas acham que é o contrário, né? Eu vou ficar aqui cheio de dedos com a pessoa. Não, quanto mais você for posicionado, mais essa pessoa vai pensar, opa, não estou falando com qualquer um. Tem que ter uma história por trás, uma jornada ali com ela, sabe? Um encantamento pelo que ela fala para você, conforme você vai fazendo as perguntas. E você coloca ela dentro de um enredo. Já pensou, fulano, agora na apresentação do produto, por exemplo, do inglês? Já pensou? Você aqui agora, indo para a tua viagem lá que você falou, né, para Dubai, para os Estados Unidos, que você tem o teu sonho, e aí você já vai ter aqui esses módulos que vão te levar para o parque temático da Disney, que vai te fazer não passar por nisso, naquilo, você se coloca ela na história.
Aliás, coloca ela na história, né? Entende? O R é ROI, né? Retorno sobre o investimento, que é um pouco mais aprofundado, né? Mas assim, dá para a gente trazer várias analogias nisso também, né? Ela está investindo, ela está pagando, tem um preço o teu produto, o teu serviço, mas aquilo vai trazer um retorno para ela que vai pagar o que ela está investindo, né? Porque não é um gasto. Quando a pessoa fala isso, opa, não perca a oportunidade de se posicionar. A pessoa falou, é um gasto. Não. Antes de argumentar qualquer outra coisa, eu vou corrigir, eu vou educar o meu cliente. Não é um gasto, fulano, é um investimento no teu futuro. Tá? E eu trago aquela percepção de valor antes do preço. Ela já teve o caminho até aqui construindo um valor com ela. E todo o investimento que ela vai ter de retorno, pagando aquele preço. Todo o valor que ela vai ter de retorno. Por exemplo, no nosso ramo, em inglês, né? As pessoas que têm o inglês podem ganhar até 62% a mais de quem não tem. Isso é um baita investimento, isso é um baita retorno. Tá? Então, basicamente, essas coisas aqui que constroem o cliente quer o que você quer. Fechado? Então é isso, ó, 1 horinha, né? Certinho. Alguém mais quer fazer pergunta? Se não, foi um prazer, viu? Estar com vocês aqui, né, Bruce? Para a gente foi um excelente prazer. É muito bom te ouvir. A gente poderia te ouvir por mais 2 horas aí tranquilamente, né? Com tanta sabedoria, tanto conhecimento precioso. Eu anotei, deu uma página aqui de conhecimento. Para a gente é um privilégio, tá? Eu lembro, inclusive, dessa ligação do Flávio, você me contou depois, você me mandou até o print da conversa de 1 hora, tem até hoje, se quiser eu te mando, você me mandou um áudio de quase 15 minutos, dos insights que você pegou, até hoje eu tenho, depois se você quiser eu te mando. E eu vou até mandar para o meu grupo também interno, porque são insights poderosos daquilo que você extraiu. Realmente o que a gente prega aqui, não só o que a gente prega, o que a gente vive, né? É muito confrontativo, como eu sempre falo, a cultura da empresa, porque elas vão ser acostumadas e eles vão vivenciar aquilo que lá fora não é empregado, né? Então, às vezes, dói muito, mas é para o bem, né? Para o crescimento, para o desenvolvimento, e para a pessoa desenvolver essa resiliência mental para alcançar o sucesso, né? Porque realmente, quem alcança o sucesso, quem joga em alta performance, está disposto a pagar o preço. A gente sempre fala aqui dentro, né? Fazer o que a maioria não faz para conseguir alcançar o que a maioria não alcança também. Então, para a gente é um privilégio, um grande prazer. Eu também coloco a minha equipe, nosso ecossistema à sua disposição, tá? Se você quiser fazer alguma interação, chamar para algum treinamento, a gente está totalmente disponível, tá? Agradeço muito você pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade, tá bom? Que Deus te abençoe muito, cumpra os bons desejos do seu coração, você é uma pessoa muito especial para nós aqui, tá? E dá um abração no Dubai também. Obrigada, gente. É um prazer sempre estar com pessoas que querem crescer, né? E isso edifica muito a gente, até pelas próprias interações, né, que a gente faz também por essa troca, é sempre magnífica. E eu só quero encerrar, Bruce, agora com aquele vídeo, tá? Se você conseguir passar aí com o áudio, não sei se pelo YouTube, né, consegue. Esse vídeo, gente, enquanto o Bruce vai carregando aí, só dando uma introduçãozinha para vocês, é um vídeo que também eu tive no início da minha carreira, e sempre que eu tenho algum desafio, sabe, alguma dificuldade, alguma coisa que eu preciso me motivar de novo, sabe, me recarregar as baterias, eu vejo esse vídeo repetidas e repetidas vezes, over and over again, de novo e de novo e de novo. É um vídeo muito bom que traz a gente a consciência que realmente a gente tem que lutar pelos nossos propósitos, porque tem um time, né? Pessoal, confirme para mim. Está saindo o som, tá? Por favor. Tá com som, né? Tá sim. Prestem atenção, viu, pessoal? E com isso eu encerro, viu? Um beijo para vocês. A morte que a maioria das pessoas tem medo. Mas de chegar ao fim da vida... Ih, tá travando. Para só então perceber que nunca viveu de verdade. Fizeram um estudo hospitalar.
falar com mais de 100 pessoas idosas. Pessoas à beira da morte, em seus últimos suspiros, pediram que eles refletissem sobre os maiores arrependimentos de suas vidas. Quase todos responderam que não se arrependiam pelo que tinham feito, mas pelo que deixaram de fazer, os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. Eu te pergunto, serão essas suas últimas palavras? E se eu te dissesse: ei, você, acorda, porque você existe! A vida não foi feita só para trabalhar, esperar pelo fim de semana e pagar as contas. Não sei de tudo, mas de uma coisa eu sei: cada pessoa na Terra tem um dom. A comunidade negra que me perdoe, mas não posso mais fingir. Martin Luther King, aquele homem nunca teve um sonho. O sonho era o que eu tinha. As pessoas não escolhem os sonhos escolhem as pessoas. Eis onde quero chegar. Você tem coragem para agarrar o sonho que te escolheu? O sonho que te serve, que te envolve, ou deixará que ele escape? Um dia desses, aprendi algo sobre aviões, algo que me deixou muito surpreso. Estava conversando com um piloto. Ele me disse que muita gente acha perigoso voar de avião, mas ele me disse que na verdade é muito mais perigoso se o avião ficar no chão. Eu disse: o quê? Como assim? Ele disse que quando o avião está no chão, ele começa a enferrujar, falhar e se desgastar muito mais rápido do que se estivesse no ar. Quando ele foi embora, pensei: faz todo sentido. Porque aviões foram feitos para viver nos céus, e cada pessoa foi feita para viver o sonho que tem dentro delas. Talvez seja a pior das perdas, ter que viver a vida no chão, sem nunca decolar. A maioria de nós tem medo de ladrão. Que vem à noite para roubar nossos pertences. Mas existe um ladrão na sua mente que está atrás dos seus sonhos. O nome dele é dúvida. Se você ouvir, chame a polícia, mantenha-o longe das crianças. Ele é procurado por assassinato, por matar mais sonhos do que o fracasso já matou. Ele usa muitos disfarces. E assim como um vírus, ele te deixará cego, dividido e transformará em um meio que é letal. Você sabe o que significa? Existem muitas pessoas você meio que quer mudar de carreira, você meio que quer boas notas, você meio que quer entrar em forma, matemática simples, sem cálculo complicado. Se você meio que quer algo, você meio que alcançará os resultados que deseja. Qual é o seu sonho? O que acende sua faísca? Você não pode meio que quer, você tem que querer com todo o seu coração. Terá que batalhar? Sim, não existem atalhos. Você cairá várias vezes, mas quem está contando? Lembre-se, não existe montanha sem subida. Se quiser chegar ao topo,
Valeu, pessoal. Excelente dia para vocês. Tchau, tchau.